2002, pessoal. Então vamos lá, sem mais demora, né? Vamos ao fundamento constitucional da lei. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa, na verdade, esta lei, mas antes eu quero fazer uma introdução relacionada ao fundamento constitucional dessa Lei 10.446 de 2002. Está adiantando, é uma lei, né, que define competências da Polícia Federal. Beleza, pessoal? Competências da Polícia Federal. Vamos lá. Capítulo 3º da Segurança Pública. Estamos aqui, ó. Constituição Federal de 88, pessoal. Constituição Federal de 88, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quais são esses órgãos, pessoal? Quais são os órgãos que literalmente envolvem a segurança pública? Polícia Federal é o primeiro deles. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal. Polícias civis, né, estaduais. Polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais, né? E polícias penais federal, estaduais e distrital, né, pessoal? E aqui importante, né, a alteração é bom ficar de olho, inclusive, para quem for, né, fazer concurso aí na área de polícia penal, redação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019, hein, pessoal? Os agentes penitenciários subiram para a categoria agora de policiais penais, sejam eles federais, estaduais ou até distrital, no caso do Distrito Federal. Então temos uma nova classe aí de policiais, os policiais penais. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Competências da Polícia Federal. Eu quero ver com você aqui, devagarinho. A gente ainda está na introdução, hein, da aula. Introdução, vamos lá. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... Então, Polícia Federal destina-se a... Vamos lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha, olha, muita atenção para isso aqui, ó, prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, ó, atenção aqui, ó, segundo se dispuser em lei. Pessoal, eu quero atenção especial neste trechinho aqui, ó. Dentre as atribuições da Polícia Federal, olha só, é apurar infrações penais, né, contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, olha só, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, né, ou seja, em vários estados, né, 2 ou mais estados, pelo menos, ou internacional, quando transcende o estado brasileiro, né, vai além do Brasil, e exige repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Qual lei, pessoal? Exatamente a lei que nós vamos estudar hoje, a Lei 10.446 de 2002, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui na nossa introdução, né? Outra atribuição da Polícia Federal: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Tem mais: exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, tá? Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E mais, pessoal, a gente tem também a Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá, vamos aproveitar a aula, né? Não é exatamente o objeto da nossa aula, não, mas vamos aproveitar para revisar. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
tá? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E a Polícia Ferroviária Federal, pessoal? Órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, né, na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. E as polícias civis, pessoal? Dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, ou seja, ressalvada a competência da Polícia Federal, né? As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, né? Que serão apuradas de acordo com as carreiras militares. Aliás, que estão aqui, ó. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à prevenção da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. E a gente tem aí as polícias penais, né, pessoal, introduzidas aí pela Emenda Constitucional 104 de 2019, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, cabe à segurança dos estabelecimentos penais, né, os nossos antigos agentes penitenciários, né, pessoal? Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados do Distrito Federal e dos territórios, tá? Redação nova também da Emenda Constitucional 140, para adequar, né, as polícias penais aqui no texto da Constituição. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Mais uma vez, nós temos aqui, ó, uma remissão para a nossa lei, tá? A lei que vai ser objeto de estudo desta aula, né? Olha só, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis, né? Olha lá. Órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. E a Lei 10.446 é nada mais nada menos que mais uma de várias, né? São várias leis, na verdade, e nós temos aí a 10.446 também. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39 da nossa Constituição Federal, tá? E para finalizar, pessoal, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, olha só, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei, pessoal. É isso. E finalmente vamos entrar agora no estudo da Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, né? Feitas essas observações aí, né? No que tange aos dispositivos constitucionais que foram lidos, nós entendemos que a Constituição demanda a coisa de forma macro e as leis vão regulamentando e ajustando os termos constitucionais. A Constituição manda e a lei obedece, a lei ordinária, a lei complementar, os outros diplomas, né, normativos que têm eficácia para isso também, tá? Então vamos lá. A Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, ela dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual. Lembra que eu pedi para grifar aquela parte? Olha lá. Infrações penais de repercussão interestadual, ou seja, né, infrações que estão envolvidas em pelo menos 2 territórios estaduais, né? Por exemplo, Minas Gerais e São Paulo, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Ou também internacional, né? Ou seja, vão além, infrações que vão além das nossas fronteiras
e que exigem repressão uniforme, né, pessoal? Olha lá, repressão uniforme para os fins do disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, que determina o quê? As atribuições lá da Polícia Federal. Então a gente está falando, pessoal, de Polícia Federal, perfeito? Estamos falando da Polícia Federal. Então vamos lá, vamos à leitura dos artigos e os seus respectivos comentários, né, pessoal? É o que interessa na nossa aula de hoje. Na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá, olha só, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, lembrando que a Polícia Federal está atrelada, né, hierarquicamente ao Ministério da Justiça, né, pessoal? Sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública rolados no artigo 144 da Constituição Federal, e nós estudamos todos eles, né, pelo menos demos uma lida nos artigos constitucionais, em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Então vamos lá, pessoal. Vamos devagarinho aqui, porque o negócio é um pouco complexo. É complexo, mas não é difícil não, tá? Então vamos lá. Determina o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Estadual a atribuição da Polícia Federal no que tange às infrações de repercussão interestadual ou internacional, né? Ou seja, infrações envolvendo mais de um estado, né, pelo menos 2, 3, 4, 20, ou então infrações também que vão além do nosso território nacional, tá? E infrações essas que exijam também uma repressão uniforme. O Departamento de Polícia Federal, que está atrelado ao Ministério da Justiça, ele tem uma faculdade, pessoal, olha só. É uma faculdade, tá? É uma faculdade, pessoal. O Departamento de Polícia Federal poderá... O que ele poderá, pessoal? O que ele poderá? Ele poderá proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Então, esse rol é o quê? Exemplificativo. Por quê? Dentre outras, olha lá, ele poderá, dentre outras infrações, né, investigar as seguintes infrações penais. Rol exemplificativo. Tá, pessoal? Rol exemplificativo. Isso tudo, gente, isso tudo sem a gente esquecer, ó, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública rolados no artigo 144. Por quê? Falamos de Polícia Civil, falamos de Polícia Militar, falamos de Polícia Rodoviária Federal, falamos de Polícia Penal, falamos de várias carreiras da segurança pública, né? Então, assim, sem prejuízo da responsabilidade, né, dos demais órgãos de segurança pública, em especial as polícias militares e civis dos estados, né? Aquela polícia ou aquelas polícias que estão efetivamente integradas com a questão de segurança pública, seja de forma ostensiva ou seja de forma posterior por meio da investigação, no caso aí das polícias civis, né, pessoal? Então, muito cuidado, isso é uma faculdade da Polícia Federal por meio do seu departamento, né? É uma faculdade, né? Quando essas infrações penais oferecem repercussão interestadual ou internacional, tem a Polícia Federal a faculdade de investigar esses crimes, sem prejuízo da participação dos demais órgãos de segurança, tá? Que estão lá no artigo 144 da Constituição Federal. Quais são essas infrações? São as infrações relacionadas aqui na lei, sem prejuízo de outras. Olha lá, porque fala, ó, dentre outras, tá? Esse rol, então, é exemplificativo. Então, olha só, atenção. Atribuição concorrente da Polícia Federal junto aos demais órgãos de segurança pública, tá? Essa atribuição, pessoal, ela não é subsidiária, não. Ela não é subsidiária, não. Ela é concorrente. Ela ocorre de forma o quê? Concomitante.
Independentemente aí das atribuições das polícias civis, por exemplo, estaduais, das polícias militares, a Polícia Federal pode atuar de forma o quê? Concomitante, tá? A atribuição é de ambos. Segurança pública não se divide, pessoal, essa é a verdade. Segurança pública é segurança pública. Quando uma instituição entra na seara da outra, o máximo que acontece é você fazer um ajuste, levar o negócio para o caminho certo, mas segurança é segurança. E a lei, aqui a Lei 10.446, está comprovando isso, tá? Então essa atribuição da Polícia Federal, ela corre junto aos demais órgãos de segurança pública e ela não é subsidiária. Ela acontece de forma concomitante e concorrente com os demais órgãos de segurança pública. Combinado? Vamos lá, pessoal. Quais são esses crimes, então, elencados aqui na lei de forma exemplificativa, não é exaustiva, tá? Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, né? Estão lá nos artigos 148 e 159 do Código Penal. Isso se o agente foi impedido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima, tá, pessoal? Então, essas são as situações em que o crime de sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, né, serão julgados pela Polícia Federal. Se o agente foi impedido, aliás, impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Uma pequena revisão aqui sobre esses crimes, né, de sequestro e cárcere privado. Primeiro, artigo 148 do Código Penal, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos, tá? Sujeito ativo do crime de sequestro e cárcere privado pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Bem jurídico tutelado é a liberdade de movimento, tá? O sequestro, lembrando, é um pouco mais amplo, tá? Do que o cárcere privado. Tem uma privação sem confinamento. Por exemplo, ficar privado de locomoção em uma fazenda. O cárcere privado, ele é mais restrito, tá? Ele exige o quê? Um confinamento, ficar preso no quarto de uma casa, por exemplo. E o juiz leva em conta se houve sequestro ou cárcere privado lá no momento da dosimetria da pena, combinado? A execução é livre, né? Pode ser praticado mediante violência, grave ameaça, fraude ou qualquer outro meio, e pode ser praticado por ação ou omissão. Exemplo aí de prática omissiva, o médico que não concede alta para um paciente que já foi curado, né? Observação, não há finalidade especial no dolo, tá? Se tiver, caracteriza-se um outro crime. Por exemplo, se tiver como finalidade obter uma vantagem indevida, aí o crime será extorsão mediante sequestro, que é justamente o outro tema que a gente vai rever aqui agora. Ó. Pequena revisão. É revisão, viu, pessoal? É passando rápido. Não é o objeto da aula, a gente só está revendo esses crimes, né? Artigo 159 do Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Reclusão de 8 a 15 anos, pessoal. Estamos diante de um crime complexo. É um constrangimento ilegal, mas uma finalidade específica. Qual é essa finalidade específica? É obter para si ou para outrem uma indevida vantagem econômica. De acordo com a doutrina, essa vantagem precisa ser econômica, tá? O bem jurídico tutelado é a liberdade do ofendido e também o patrimônio. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum. O sujeito passivo, obviamente, a pessoa sequestrada e necessariamente também a pessoa que foi extorquida, tá? A consumação, como ela se ocorre, né? É um crime formal ou de consumação antecipada, ou seja, consuma-se com a privação da liberdade, dispensando a obtenção da vantagem. Então, a vantagem não é necessária para a consumação da conduta, tá? Basta a privação da liberdade. Então, não existe modalidade tentada. E atenção, ó, pessoal, para a gente terminar aqui nossa pequena revisão, trata-se de crime permanente. A consumação se protrai no tempo. E diante disso a gente tira algumas conclusões. Ah lá. Admite flagrante a qualquer tempo, tá? Que é uma conduta que se protrai, né, durante o passar do tempo. A prescrição só se inicia depois de cessada a permanência, porque durante a permanência está havendo sempre a consumação do crime, né? E se houver lei nova durante a permanência, aplica-se a lei nova, mesmo que ela seja mais grave. Isso de acordo com a súmula 711 do STF. Por quê, pessoal? Porque se a conduta não acabou, uma lei grave, ela simplesmente será o quê? É como se ela não tivesse, não está, na verdade, revogando nada, nem está sendo
usada, né, de forma, num momento futuro, a se prejudicar o réu. Na verdade, a conduta está se protraindo no tempo, a conduta continua, e essa lei vai ser posterior à conduta, porque essa conduta está continuando no tempo, está se consumando a todo o tempo. Combinado? Temos ainda as qualificadoras, né? Ainda na extorsão mediante sequestro. Ó, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por banda ou quadrilha, reclusão de 12 a 20 anos. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, ó, reclusão de 16 a 24 anos. E se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Temos aqui também o Instituto da Delação Premiada, hein, pessoal? Parágrafo 4º do Código Penal, hein? Parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Esses requisitos são cumulativos, tá? Um dos concorrentes deve prestar a informação à autoridade. A delação deve ser eficaz, facilitando a liberação do sequestrado, tá? E uma observação final aqui, ó. Extorsão mediante sequestro é crime hediondo, pessoal. É crime hediondo conforme artigo 1º, inciso 4º da Lei 8.072 de 1990. É um crime hediondo, tá? E vamos lá, voltando para a nossa lei, depois dessa revisão, já entendemos, né, nessas situações aí de cárcere privado, extorsão mediante sequestro, a competência da Polícia Federal. Temos também a competência da Polícia Federal no caso de formação de cartel. Incisos 1º-A, o inciso 2, o 3 e o 7º do artigo 4º da Lei 8.137 de dezembro de 1990, pessoal. Vamos fazer a leitura desse artigo para a gente compreender? Agora, lembrando, pessoal, a competência da Polícia Federal aqui, assim como no inciso 1º, no inciso 2º, depende de quê? O crime ser interestadual, tem que envolver mais um estado da federação, ele tem que se projetar para fora do país e essa, né, tem que ser uma infração de repercussão. Os crimes contra a economia popular e as relações de consumo. A gente está falando aqui, ó, de cartel, hein, pessoal? Constitui crime contra a ordem econômica, abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas, pessoal. Ou acordo de empresas, tá? O inciso A foi revogado, tá? Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. Isso tudo é cartel, hein, pessoal? Ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores, reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Reclusão de 2 a 5 anos e multa, e os incisos 3º e 7º aí foram revogados, tá? Em 2011. Mas o importante é o seguinte, pessoal, vamos entender aqui o conceito de cartel, né? É um acordo de cooperação entre empresas que buscam controlar o mercado, determinando os preços e eliminando a concorrência, perfeito? E lembrando, a formação de cartel é crime, conforme a gente acabou de ver aqui agora, né, pessoal? Formação de cartel, inciso 2, da Lei 10.446 de 2002, ainda dá ensejo à investigação pela Polícia Federal, caso essa formação de cartel esteja envolvendo aí 2 ou mais estados da União, né? O crime esteja atravessando as fronteiras do nosso território, ou se esse crime depender aí de uma repressão qualificada, né, pessoal? É isso aí. Temos mais, pessoal. Competência da Polícia Federal também, ó. Esses crimes, pessoal, lembrando, fazendo um adendo aqui, normalmente a competência para investigação desses crimes é da Polícia Civil, tá? É a Polícia Judiciária Estadual. Mas a Polícia Federal, conforme a gente viu, tem a capacidade, né? O Departamento de Polícia Federal tem essa faculdade de chamar essas atividades, essas investigações para si, quando há aquelas ocasiões que nós lemos lá no início da lei, tá? A repercussão estadual, interestadual, né, internacional, tá? E a necessidade de repressão, qualificada, tá, pessoal? Então, lembrando mais uma vez,
Então, a Polícia Federal, nós temos aqui também o inciso terceiro, ó, crimes relativos à violação a direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte, tá? Então, aqui também a Polícia Federal pode atuar de forma concorrente, não é de forma subsidiária nem suplementar, é de forma concorrente, tá, pessoal? E lembrando do artigo 109 da Constituição Federal, ó, aos juízes federais compete processar e julgar, ó, inciso 5º-A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E parágrafo 5º, olha só, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Olha só, pessoal, Justiça Federal. Por isso, uma necessidade muito grande da Polícia Federal também poder agir aqui, tá? Com a sua competência e a sua atribuição livre, independentemente, obviamente, né, das atribuições das polícias civis e das polícias militares, conforme a gente viu lá no início da aula, tá? Quarto, pessoal, tem mais, ó. Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indício da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação, tá? E lembrando mais uma vez, ó, crimes interestaduais e internacionais, pessoal, olha só. Então, ó, condutas que são normalmente investigadas pela Polícia Civil podem ser investigadas também pela Polícia Federal, ó. Furto, roubo, receptação de cargas, são crimes até comuns, né, na Justiça Estadual. Inclusive bens e valores, ó, transportadas em operação interestadual ou internacional, tá? Tá aqui o pré-requisito. Quando houver o quê? Indício da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação, né, pessoal? Quadrilha ou bando, conceito antigo, né? Hoje a associação criminosa está lá no artigo 288 do nosso Código Penal, né? Não é quadrilha ou bando, mas agora é associação criminosa, tá joia, pessoal? Mas essa situação aí, competência também da Polícia Federal. Tem mais, pessoal, inciso 5. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, olha só, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Essa conduta, pessoal, está lá no artigo 273 do nosso Código Penal, tá? E foi incluído pela Lei 12.894 de 2013, na Lei 10.446 de 2002. E lembrando que esse é um crime hediondo, tá? A pena base desse crime, pessoal, é de 10 a 15 anos de reclusão. Pena elevadíssima. Por quê, pessoal? Por quê? Estamos falando aí de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, né? Inclusive venda pela internet desses produtos. Então, havendo uma repercussão interestadual ou internacional, né, havendo necessidade de repressão qualificada, a Polícia Federal pode sim investigar esses tipos penais aí, né, pessoal? A Polícia Federal pode investigar esses tipos penais, isso a depender do Departamento da Polícia Federal, que tem essa faculdade, tá, pessoal? Tem essa faculdade. Lembrando aqui, ó, Lei 8.072, ó, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Olha só. Inciso 7º-B, ó, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, de acordo lá com o artigo 273 caput e parágrafos, né, 1º, 1º-A e 1º-B, com redação dada pela Lei 9.677, lá no nosso Código Penal. É um crime hediondo e muito grave na nossa ordem jurídica, por isso a Polícia Federal também possui essa atribuição para investigar quando evidentes essas
esses fatores aí, né, de ultrapassar estados e até mesmo a nossa federação, né, pessoal? E tem mais, pessoal, ó, inciso sexto, furto, roubo ou dano, até dano, hein, pessoal, contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Então, olha só, pessoal, são condutas comuns, né? Roubo, furto, dano contra instituições financeiras. Isso inclui agências bancárias ou caixas eletrônicos, né? Mas, quando houver o quê? Indícios da atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. E olha só, cuidado, ó, incluído pela Lei 13.124 de 2015. Então, nessas situações também, pessoal, a Polícia Federal fará jus, tá? A atribuição para investigar esses fatos. Claro, mais uma vez lembrando aqui, é uma faculdade do Departamento da Polícia Federal, tá? É uma faculdade, não é uma obrigação, tá? Esses crimes são investigados de modo geral pelas polícias civis estaduais, mas a Polícia Federal pode interferir? Pode. Por quê? Envolvendo questões interestaduais ou internacionais, né? E aquela necessidade de repressão qualificada, a Polícia Federal pode sim entrar em cena, tá? Quem decide é a própria chefia da Polícia Federal. E vamos lá, pessoal, sétimo. Quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difunda conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. Olha só, alteração bastante recente, hein? Lei 13.642 de 2018, hein, pessoal? Então, muita atenção aqui para o inciso 7º, porque a banca gosta de cobrar novidades. E é uma novidade ainda, né? 2018 foi outro dia, né? Então, olha só, pessoal, qualquer crime praticado por meio da internet que difunda conteúdo misógino. O que é conteúdo misógino, pessoal? A própria lei define, ó. Aqueles que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Então, propalou ódio aí ou aversão às mulheres por meio de redes sociais, né? Por meio dos e-mails, mensagens de WhatsApp, etc., pela internet de modo geral, tá aí. Esse crime pode ser investigado pela Polícia Federal também, tá, pessoal? Também. E uma atenção final, ó. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo ministro de Estado da Justiça. Então, muita atenção, viu, pessoal? Mais uma vez, ó, primeira coisa, né, tem que ser atendidos os pressupostos do caput. O Departamento da Polícia Federal, ele vai proceder o quê? A apuração, a investigação de outros casos. Aqui nós estamos falando de outros casos e não desses 7 casos que nós acabamos de relatar, desde que tal providência seja autorizada ou pelo menos determinada pelo ministro de Estado da Justiça, tá, pessoal? Mais uma vez aqui o parágrafo único comprovando que esse rol da Lei 10.446 de 2002 é exemplificativo, né, e não exaustivo. E só para a gente terminar, ó, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E é isso, pessoal. Falamos tudo o que tinha para ser falado nessa aula. Você entende agora tudo sobre as competências aí as atribuições da Polícia Federal, principalmente naquilo que não é de fato a sua matéria final, né, a sua atribuição certa, constitucionalmente imposta, mas a própria Constituição abriu essas exceções, a legislação ordinária esmiuçou a Constituição, descreveu alguns tipos penais e situações, né? Não deixando de fora outras situações, tanto é que o rol é exemplificativo, o rol não é exaustivo, e agora é com você, depende de você, você precisa estudar, você precisa, né, baixar esse material, fazer a leitura da lei seca, contem com o meu apoio, tá joia? Um grande abraço, pessoal, até a próxima aula.